YouTubers, vou comentar sobre alienação parental, algo que ocorre muito no meio das famílias, principalmente quando há um processo de separação litigiosa ou divórcio litigioso entre pais. O que quer dizer alienação parental? A alienação parental ocorre quando um dos pais coloca o filho ou o adolescente contra o outro cônjuge, ou seja, contra o pai ou a mãe, em decorrência de diversos fatores, principalmente quando há um divórcio litigioso, uma separação litigiosa. Ela se caracteriza por interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, induzida por um dos pais contra o outro. Essa interferência, mediante um processo de análise psicológica, psicossocial, por psicólogos indicados por um juiz, chegará à caracterização dessa interferência e desse dano causado a essa criança ou esse adolescente, que pode, por conseguinte, lá na frente, caracterizar e conceder a perda da guarda de um dos cônjuges para o outro cônjuge. É importante que fique claro que essa alienação parental ela não é unicamente causada pelo pai ou pela mãe, ela pode ser caracterizada por qualquer pessoa adulta que essa criança esteja sob a guarda, pelos avós, pelos tios, qualquer parente direto que esteja com a guarda dessa criança. Ela pode induzir essa criança ou esse adolescente a ir contra o outro cônjuge, o pai, a mãe. Então, ela é uma indução caracterizada por alguém que detém a guarda dessa criança ou desse adolescente. Vulgarmente, podemos dizer que a alienação parental seria quando um dos cônjuges, o pai ou a mãe, fica enchendo, entre aspas, enchendo a cabeça, fecha aspas, dessa criança ou desse adolescente contra o outro cônjuge, ou o pai ou a mãe. Vulgarmente seria isso, a caracterização seria isso. Existem vários meios, principalmente quando você colhe a prova e leva para os autos do processo, ou seja, para o processo, para a análise do juiz, que caracteriza essa alienação parental. Ela pode ser caracterizada por diversos tipos de mensagens telemáticas, ou seja, por WhatsApp, por Telegram, e-mails, redes sociais, mas o que vai embasar uma decisão do juiz que, na sentença, ele caracteriza que está havendo essa alienação parental, após um relatório, parecer do Ministério Público, é o relatório psicológico, psicossocial de um psicóloga nomeada pelo juízo da vara da infância e da juventude, ou seja, daquela comarca que recebe aquele processo, e que vai ter essa caracterização de que realmente está havendo alienação parental e, por conseguinte, em sentença, ele tira a guarda daquele pai ou mãe que está fazendo aquele ato de alienação parental e concede esta guarda para outra pessoa. Isso após todos os trâmites processuais, defesa, contraditório, ouvida de testemunhas, oitiva de testemunhas, como chamamos no linguajar jurídico. Reitere-se que a perda da guarda do filho, da criança ou do adolescente por um dos cônjuges, ela tem que ser bem provada nos autos. E é importante que haja atos lesivos a essa criança ou esse adolescente. Esses atos lesivos se caracterizam como assédio psicológico, físico, psicossocial. É importante se destacar que uma família humilde, ela com a falta de recursos materiais, financeiros, isso não caracteriza, não dá embasamento para que a outra parte tire o filho, a guarda da outra parte, a mãe ou do pai e vice-versa. Não. Família humilde, mas que detém a criação decente, correta do filho, do adolescente, ela está tranquila quanto a isso. O outro cônjuge não pode alegar que por ter mais dinheiro ele tem condições de criar esse filho ou esse adolescente. Não, isso não embasa a perda de guarda ou tutela de uma criança ou de um adolescente. Então é importante ratificar que essa alienação parental ela pode ser praticada por entes familiares que tenham a guarda ou estejam vinculados diretamente à guarda dessa criança ou desse adolescente, pai, mãe, vice-versa, tios, avós, qualquer parente direto que esteja dentro da casa, daquele ambiente de criação familiar, pode induzir o adolescente, a criança, a ir contra o outro cônjuge, o pai ou a mãe, conforme seja o caso. Então é importante salientar que os entes familiares têm papel importantíssimo nessa alienação parental. Essa alienação parental está diretamente vinculada a um ambiente familiar em que a criança ou adolescente convive. Então é importante destacar que para haver uma perda, uma retirada da guarda de uma criança ou de um adolescente, do pai ou da mãe, tendo ocorrido uma alienação parental, primeiramente o juízo, após ouvir o Ministério Público, um parecer ministerial e
determinando uma perícia psicossocial, ou seja, em que psicólogos e assistentes sociais irão fazer um relatório do ambiente familiar em que a criança e o adolescente está convivendo e está havendo essa suposta alienação parental. A partir desse momento, desse relatório emitido por esses especialistas, psicólogos e assistentes sociais, e o juiz ouvindo o Ministério Público, é dada uma sentença, em que essa sentença ela vai corroborar, ou seja, ela vai ratificar o que está havendo e, por consequência, ela pode conceder a guarda ao outro cônjuge que é vítima, que sofreu essa alienação parental. Ou seja, se a mãe praticou contra o pai vai tentar tirar essa guarda. Se o pai praticou contra a mãe vai tentar tirar essa guarda do pai. E assim, por conseguinte, chega-se a uma sentença definitiva de quem ficará com a guarda dessa criança ou adolescente em função dessa alienação parental. Não é um processo fácil, é um processo complexo, tem uma média de duração de 6 meses a 1 ano, mas por envolver filhos menores, ele é sempre mais célere, é sempre mais ágil. Depende também da demanda daquela vara de criança e adolescente naquela capital, naquela cidade específica. Frisando que a alienação parental já é algo tão sério nesses tempos modernos que vivemos, que ela já é inclusive regida por uma legislação própria. Foi aprovada pelo Congresso Nacional, que é a Lei 12.318 de 2010. Ela rege e determina o que é alienação parental, os princípios que levam a abranger a proteção da criança e do adolescente, e tudo que se caracteriza como alienação parental, ela está inserida nessa legislação, nessa lei que eu mencionei. Então, para finalizar, a alienação parental ela tem por intuito, o objetivo, proteger a criança e o adolescente contra atos do pai ou da mãe que tente repudiar um dos cônjuges, ou seja, o pai ou a mãe, e vice-versa, contra o outro. Ela tem a finalidade de proteção final à criança e adolescente, a sua formação intelectual, moral, física e profissional. Um grande abraço, assine o canal, ative o sininho e dê aquele like.